Bom dia pessoal, tudo bem? Então eu vou ter aqui para fazer a terceira parte do vídeo. No primeiro eu falei dos testemunhos, né? E eu falei assim, eu quis passar para vocês que a gente tem que ter cuidado a forma como a gente passa os testemunhos, para que não passe aquela impressão de que Deus é um Deus de barganha, porque ele não é, tá? Tipo, se eu orar, se eu confiar, Deus faz. Não é bem assim. É claro que isso, tá? Isso ajuda, isso contribui, mas não é uma troca, tá? Porque senão aquelas pessoas que não têm religiosidade, elas não alcançariam algumas questões da vida dela, a resolução de algumas questões, pelo simples fato delas desejarem. Muitas vezes elas desejam alguma coisa e elas conseguem. As coisas que eu estou falando aqui são possibilidades, tá? E para Deus nada é impossível, nada, porque Ele é Deus do impossível. Eu concordo com isso. Então eu falei sobre os testemunhos, cuidados que a gente tem que ter com os testemunhos, até para que não passemos essa impressão. Porque aquela pessoa que orou muito, que confiou muito, que fez tudo direitinho, né, como nos ensinam, ela vai ficar muito desestimulada e muito desanimada. Tá? E pode até romper com Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu conheço a história de um homem religioso e muito bom, que ele rompeu não com a religião, ele rompeu com Deus. E a explicação dele foi: ninguém consegue me explicar a dor. Então ele disse que só acreditaria de novo em Deus quando houvesse uma explicação para a dor. E talvez seja a dor dele, eu não sei. Então isso acontece? Acontece, tá? Das pessoas se romperem até com Deus porque não conseguem entender certas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente passa os testemunhos. Os testemunhos são muito bons, mas a gente tem que ter cuidado para não passar como se fosse uma barganha, tá? Eu fiz e Deus fez. Até porque, como eu disse no outro vídeo, nós estamos sob as leis divinas. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Claro que precisava ter um entendimento mais profundo, mas eu acho que por aí já é importante ter muito cuidado com a forma, para que a gente não fica vendo o outro como o queridinho do Papai do Céu. E muitas vezes a nossa fé fica em cima do outro, tá? Nossa, Deus fez maravilha por aquela pessoa, né? Praticamente ressuscitou ela do leito de morte, arrumou um bom casamento, agora ela dá os testemunhos e tudo na vida dela é muito maravilhoso, e ela fica falando, né? E aí a pessoa fica feliz, muito realizada com Deus agindo na vida do outro e esquece de si, tá? Esquece de si, porque nós temos as nossas questões para resolver. Tá? Nós temos, e muito. Então o testemunho, ele é bom, mas para que eu volte. Então tem gente que fica seguindo, sabe, a pessoa, porque a pessoa foi abençoada, porque a pessoa foi, e eu fico seguindo e vivendo e sendo muito feliz com a alegria dela, e todo aquele testemunho dela me dá um prazer maravilhoso e eu me abandono. E o testemunho não tem esse objetivo. O testemunho é para que eu volte para mim e compreender que a fé em Deus pode mudar coisas, questões na minha vida. O que de bom eu tiro desse testemunho que pode ser útil para a minha vida? Talvez eu não tenha o problema daquela pessoa, mas eu tenho os meus problemas. Então eu sempre tenho que voltar para mim, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Quem tá ouvindo o testemunho, compreender para que serve o testemunho, né? E não para eu idolatrar aquela pessoa e esquecer de mim. E também quem está testemunhando, de que forma que eu estou passando esse testemunho, né? Então, é mais ou menos isso que eu quis, a minha ideia naquele primeiro vídeo que eu falei do meu testemunho. E falei também das tribulações e das dores, né? Falei também da atração, né? Como que nós temos a capacidade de atrair para nós situações difíceis, mas ao mesmo tempo nós temos condições de atrair para nós as resoluções dos nossos problemas. Porque assim, quando eu estou pedindo para Deus algo, é importante eu entender que tem coisa que é de Deus e a parte de Deus eu não vou fazer. Tá? E se isso que eu estou pedindo não violar as leis de Deus, ou não, ou isso que eu quero não vai comprometer o meu destino enquanto espírito imortal, porque o meu destino
é alcançar a pura e eterna felicidade, tá? Esse é o meu destino. Se não vai comprometer e nem vai violar nenhuma das leis divinas, o sim eu já tenho. Eu só preciso me conectar com esse sim. É importante a gente entender isso, tá? Que eu atraio para mim situações complicadas, mas eu posso atrair para mim situações para resolver essas questões. Tem duas passagens que Jesus fala sobre isso, tá? Do poder que nós temos de resolver as nossas questões. É claro, gente, não vamos tirar Deus desse cenário. Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. E Ele criou leis perfeitas, leis infalíveis, tá? Então, todo o meu comportamento tá, de certa forma, sendo avaliado por essas leis, tá? Que permite, não permite, tá? Então, não estou aqui tirando Deus desse contexto. Mas Jesus, ele falou assim, sois deuses, tá? Quando ele diz sois deuses, claro, com D minúsculo, o que ele quis dizer? Que nós temos muito poder para resolver nossas questões. Em outra passagem, ele disse assim, eu dei poder para vocês de pisar em serpentes e escorpiões. Dentro de uma análise assim, psicológica que eu aprendi, que essa serpente e escorpião pode ser os bichos que nós temos dentro de nós ainda, né? E que nos faz mal, tá? Nos faz mal. Esse simples fato de agir com impaciência, de gritar, de ficar muito nervoso com a situação, de ficar revoltado, de ficar se martirizando, tudo isso são venenos para nossa alma e para o nosso corpo físico. Então, quando Jesus fala que temos o poder de pisar em serpentes e escorpiões, nós podemos entender que são esses bichos que nós temos dentro de nós, essa agressividade ainda que a gente tem, tá? Tudo isso. Então, nós temos o poder. Se ele falou, é porque existe um trabalho a ser feito. Às vezes a gente tem o hábito de achar que a oração é quantidade, né? Então tem gente que fica 50 minutos de joelho orando por uma coisa. Então, ela fica 50 minutos de manhã, 50 minutos à tarde, 50 minutos à noite. Não tem problema. Não tem problema, porque a oração ela é sempre benéfica. Mas às vezes, se eu tirasse 5 minutinhos para ter um encontro comigo mesmo, então eu vou esquecer de tudo externo, mas de olhar para mim e orar por mim. E ser caridoso comigo mesmo, sabe? De ter um encontro comigo mesmo, né? O que é esse encontro comigo mesmo? É eu me analisar, é eu pensar um pouco em mim, sabe? E começar com aquela perguntinha básica, né? Que nós já temos todas as respostas dentro de nós, né? Quem eu sou? E parar para pensar, né? Pensar, mesmo que você já sabe, pensa isso. Eu sou um espírito imortal, herdeiro da eternidade. Isso faz você sentir o quanto você é importante para Deus, porque Ele te criou com essa herança, né? A eternidade. Eu estou destinado à felicidade eterna, sem fim, uma felicidade, gente, que nós não calculamos como que ela é. Nós não calculamos. Se você pegar o pico do que você acha que é felicidade, isso é eternamente maior. Então, você começar a pensar dessa forma, né? Começar a pensar um pouquinho e pensar assim também, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso melhorar na minha vida. E isso é estar sozinho com você mesmo, porque você foca em você e não nos problemas que estão te deixando triste ou te deixando magoado. Isso é também uma oração, só que é uma oração proativa. Não é uma oração que pede e fica esperando receber, mas é uma oração que busca mudanças realmente. É eu abrir meu coração e dizer assim para Deus, não, eu quero trabalhar. Porque na obra de Deus nós precisamos primeiro cuidar do nosso coração. Então, assim, e aí outra coisa que esse psicólogo falou sobre tirar 2, 3 minutos, né, para refletir sobre só você, as suas causas internas.
E ele fala assim que estar sozinho com você mesmo é estar com Deus. Então não existe nenhum lugar e nenhuma situação que você vai estar tão próximo de Deus como quando você está sozinho com você mesmo. Então isso aí é outra coisa que a gente tem que ressignificar, entendeu? É compreender que estar sozinho comigo é estar com Deus. E não existe nenhuma forma que você vai estar mais conectado a Deus que não seja estar sozinho com você mesmo, segundo esse psicólogo, tá? Não existe. Então não adianta você viajar quilômetros e ir naquela igreja que enche. Ah, não, vou lá porque eu vou estar mais próximo. Não, eu vou hoje na missa porque eu preciso de um encontro com Deus. Deus não mora lá. Deus mora aqui. Ele mesmo falou na palavra: eu não habitarei em templos de pedra. A nossa religião, ela tem outro propósito. Ela é super importante, mas ela tem outro propósito. Não é a casa de Deus. Não é. Isso aí vocês podem ver na própria palavra. Eu não habitarei em templos de pedra. Eu não habitarei em templos construídos por mãos humanas. Porque quem fez o templo de Deus foi Ele. Ele mora no templo que Ele fez. E aí você olha para você e pensa: puxa, se o templo de Deus está aqui dentro de mim, então, e Ele não vai morar em lugares imperfeitos, então de certa forma eu sou perfeita. Saber que você é perfeito não quer dizer que você não tenha questões para serem resolvidas. Mas lá no fundo, em essência, você é perfeito, você é anjo. O que acontece é que os nossos sentimentos, eles estão adoecidos e precisam de cura. Eu tenho uma essência divina dentro de mim, porque Deus não ia criar nada imperfeito. E então Ele nos criou assim muito simples e sem saber, para que nós aprendêssemos aqui no mundo as coisas que nós temos que saber. Mas nós somos essência divina. Então, nesse encontro com você mesmo, você vai percebendo as coisas boas que você é, porque você é tudo de bom. Só que nós estamos doentes. Deus habita nessa essência, na parte boa que tem dentro de nós. Até para quê? Para a gente não ter desculpa. Ninguém tem desculpa de, essa semana eu tô muito mal porque eu não pude ir na minha casa de oração, então eu não tive aquele encontro maravilhoso com Deus. Não tem desculpa. Você pode ter um encontro maravilhoso com o Senhor em qualquer momento, e você não precisa nem parar para ter esse encontro. Você pode estar lavando a louça, porque Deus, na nossa vida, Ele não é visita, e nem nós na vida dele. Nem nós na vida dele. Então, às vezes a gente fala assim: hoje eu vou na casa do Senhor, né? Outra hora a gente fala: hoje eu vou visitar o Senhor, hoje eu vou louvar o Senhor, né? Mas a gente não precisa ir lá para louvar a Deus. Eu não estou dizendo que não é importante, é importante. Mas eu estou dizendo que não há necessidade para louvar a Deus, não. Para encontrar com Deus, não. Porque Deus não mora lá, Deus mora aqui. Porque Deus é onipresente. Vocês concordam comigo? Então, se Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele está em cada célula do meu corpo. Então, quando eu falo, eu vou na casa de Deus, eu vou visitar o Senhor, eu vou ter um encontro com o Senhor, eu estou limitando o meu encontro com Deus a coisas materiais. E Deus não é material. E Ele também não nos limitaria a ter um encontro com Ele baseado em coisas materiais, que seja uma imagem, que seja uma vela, que seja uma Bíblia, ou que seja a casa religiosa. Isso pode nos ajudar, nos proporcionar, né, a ter esse encontro com Ele, tá? Pode, às vezes nós precisamos, mas não quer dizer que é só assim. Não quer dizer que é só assim. E por que eu estou falando disso? É porque quando você começa a sentir, porque saber você sabe, mas quando você começa a sentir que Deus está com você o tempo inteiro, 24 horas por dia, e você pode louvar a Ele em qualquer lugar, você pode louvar, você pode adorar, você pode conversar, você pode ter um encontro maravilhoso com Ele, você nem precisa parar das suas atividades do dia a dia, isso começa a fazer muita diferença na nossa vida, muita diferença.
Tá? Muita diferença. E não importa. Deus, ele está dentro de todas as pessoas. Porque ele ele faz morada em todos os corações. O que acontece é que às vezes nós não conectamos com ele. Esse negócio de achar que Deus está lá, na casa religiosa, isso causa um distanciamento. Eu me distancio, eu posso não perceber, mas eu fico distante, tá, disso. Mas assim, eu vou falar para vocês as minhas percepções sobre as casas religiosas, igrejas, enfim. Não é que eu acho que não seja importante, é que eu tenho uma visão diferente, tá? Eu acredito, particular, é uma coisa pessoal minha, eu acredito que as casas religiosas, elas são muito importantes, porque lá nós vamos reunir em nome de Deus, lá nós vamos estar orando em conjunto, e todo mundo orando ao mesmo tempo. Isso é bem impactante no mundo, no universo, isso faz bem para a casa religiosa, para o bairro, enfim, isso é muito salutar, é muito importante, e nós precisamos um dos outros. Nós não precisamos de religião no sentido da instituição, para ter encontro com Deus. Nós não precisamos. Esse encontro nós podemos fazer diariamente, quantas vezes nós quisermos. Mas nós precisamos da religião para desenvolver a nossa religiosidade, para desenvolver o nosso encontro com Deus, para que nós desenvolvamos o nosso amor pelo próximo, e até por Deus e até por mim mesmo. Então a religião, ela é super importante, mas eu preciso saber diferenciar, porque assim, eu não posso limitar os meus encontros com Deus a coisas materiais, porque Deus está dentro de mim. Então são coisas assim, são mudanças de pensamento e são percepções que a gente vai construindo sobre as coisas de Deus, que vai fazendo diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente ora por uma questão conosco, por alguém da nossa família, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu orei e não resolveu, né? Por exemplo, sei lá, eu orei, pedi, mas a minha mãe morreu assim mesmo. Nós temos que ter em mente, porque outro dia eu vi até uma pessoa questionando, né? Mas se eu oro e não acontece, qual o sentido da minha oração? É porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir, né? Então a gente pede aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Mas toda vez que você ora pela cura de uma pessoa, a sua oração, ela causa um impacto no universo. Se a gente tivesse noção, a gente oraria bem mais. Ela causa um impacto no universo, porque assim, tudo que nós emitimos, de bom ou de ruim, isso vai parar em algum lugar. E isso vai entrar em sintonia com alguma coisa. Tá? Pode ser lá do outro lado do mundo, porque a oração, ela é vibração, ela chega em algum lugar. E toda oração, ela é ouvida por Deus, mas às vezes Deus não vai resolver aquela questão daquele jeito. Por exemplo, às vezes você está orando para que uma pessoa da sua família que está com uma doença, né, ou com algum problema, resolva, né? Então você está naquele propósito de oração. E você vê assim que às vezes não resolve, mas você passa um tempo e você fala assim, eu já aceitei essa situação, vou viver a minha vida, porque eu não posso fazer nada mesmo, já entreguei para Deus. Isso não quer dizer que você desistiu daquela pessoa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a sua oração tornou o seu fardo mais leve. A sua oração porque assim, toda oração que eu faço pelo outro, ainda que seja pelo outro ou por alguma questão externa, o primeiro benefício é para mim. Então muitas vezes a minha oração não vai resolver aquela questão, nem do outro, nem a minha, mas ela vai resolver questões mais profundas. Talvez ela vai me proporcionar o sentimento de aceitação, e que apesar de eu estar passando por aquele problema, e aquele problema ainda me causa dor, eu já saí do sofrimento. Tá? Eu saí do sofrimento, porque assim, quando tem uma questão que eu não posso resolver, eu peço a cura para Deus, mas ao mesmo tempo eu vou pedindo para Deus também que conforte o meu coração, porque o que eu preciso é do conforto, né? O que eu preciso é do conforto, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa se cure, ou que a pessoa sobreviva de uma situação que você sabe que tá mais para a morte do que para a vida, porque eu não quero sofrer. É só isso, eu não quero sofrer, eu estou sofrendo com o sofrimento do outro, então eu não quero sofrer. Então eu peço para Deus a cura. Mas às vezes eu não tenho a cura, mas eu vou ter a libertação do sofrimento, que é o que mais importa, né? Agora, a cura, isso é uma questão de Deus. Eu não estou dizendo que a oração não vai proporcionar cura, a gente sabe que orações proporcionam cura sim,
proporciona. A oração é muito importante. Quanto mais gente envolvida, melhor. Agora tem que saber também se aquela pessoa que tá com aquele problema, ela tá nessa sintonia, tá? De receber essa oração para ser curada, porque ela precisa não só receber a oração, mas precisa de alguma coisa ser mudada dentro dela. E a oração, se ela permitir, a oração vai conseguir fazer isso, tá? Ressignificar o que precisa ser ressignificado. Porque toda vez que a gente passa por uma aprovação, essa prova é para que nós nos libertemos de algumas questões, né? Bom, enfim. Então, baseado nessas falas de Jesus, sois deuses, eu lhe dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, na ressurreição sereis como os anjos no céu, isso mostra que Deus quer uma independência. Claro, até certo ponto nós somos dependentes de Deus, sim, mas nós temos capacidade para resolver questões na nossa vida, porque sois deuses, né? Como é que você vai imaginar que você pode fazer tudo o que Jesus fez e ainda muito mais se você não arregaçar as mangas e tentar entender como você funciona para você resolver as suas questões, porque isso também é por Deus. Não deixa de ser por Deus. Quando você lapida o seu interior, quando você descobre os problemas que você tem para resolver e você batalha e usa as ferramentas que você tem, a sabedoria que você tem para resolver aquelas questões, não quer dizer que não é por Deus, é por Deus. Porque, igual eu falei, todas as nossas atitudes, todas as nossas possibilidades estão debaixo de leis divinas. São leis que permite, não permite, são leis que ensina, são leis que dirigem, tudo debaixo de leis. Então não deixa de ser por Deus, tá? Porque se você consegue resolver algumas questões na sua vida, não, eu consegui, por exemplo, você estudou muito para um concurso público e você passou. Você passou porque você estudou. Ah, mas onde está Deus nesse cenário? Não precisamos excluir Ele, porque Ele permitiu. E quando você estudou para passar nesse concurso, você teve um propósito. Ainda que você não tenha orado nesse sentido, você teve um propósito para a sua vida e você fez a sua parte. Então, quando você fez a sua parte, Deus abençoou, que você colhesse os frutos do seu esforço, tá? Então, assim, todas essas conquistas na nossa vida, por mais que fala assim, igual às vezes a pessoa fala assim, esse carro foi presente de Jesus. E você sabe que a pessoa trabalhou, você sabe o quanto ela guardou de dinheiro, o quanto ela se privou para comprar aquele carro. E tem gente que fala assim, como assim presente de Jesus? Não vai ter dinheiro, não. Porque as pessoas acham assim, que presente de Jesus é quando cai do céu, né? Não, caiu do céu, aí foi presente de Jesus, eu não trabalhei. Não, eu ganhei num rifa, eu ganhei num bingo, alguém me deu de presente, então foi presente de Jesus. E porque eu paguei pelo carro, não foi presente de Jesus. Eu penso assim, ou tudo é presente de Jesus, ou nada é presente de Jesus. Porque assim, houve uma lei de permissão, né? Houve uma lei de permissão. Deus permitiu que eu trabalhasse, Deus permitiu uma certa organização financeira que me permitiu comprar aquele carro. Então eu posso considerar sim que foi um presente de Jesus, né? Não importa se eu trabalhei, se eu me esforcei, se eu economizei para comprar, não importa, veio de Deus. Sabe por que veio de Deus? Porque tudo vem dele. Então a nossa vida é um presente de Jesus, a nossa casa, os nossos móveis, tudo, porque existe uma lei que dirige isso, né? Que permite que você tenha, que te ajuda e te auxilia, né? Então, assim, às vezes as pessoas, tem gente que acha que só é presente de Deus, só veio de Deus se eu ganhei fácil, sem ter trabalhado, sem ter me esforçado, sabe? Aí é presente de Deus. Agora, você vai falar que essa casa sua aqui é presente de Deus, sendo que você precisou pagar por ela, paga ainda por ela, então não é presente de Deus, você tá pagando? Mas né? Deus permitiu que eu tivesse, Deus permitiu que eu tivesse condições de comprar, Deus permitiu que eu fizesse um bom negócio na época, e Deus sustenta que eu consigo pagar, então é presente de Deus sim, não deixa de ser, de alguma forma, tudo que a gente tem pode ser considerado um presente de Deus ou nada é um presente de Deus. Então, assim, não é porque eu me esforcei, não é porque eu trabalhei, não é porque eu economizei que não foi me dado por Deus.
for. Eu quero contar aqui pra vocês no próximo vídeo sobre como que foi a compra da nossa casa própria, né? A primeira vez, a gente já tinha acho que uns 10 anos, 11 anos de casado, quando nós conseguimos a primeira casa própria. Bom, aí eu quero contar então pra vocês no próximo vídeo. Se vocês estiverem gostando desse bate-papo, deixa aqui pra mim, porque se não estiver gostando, eu paro. Gente, um beijo pra vocês, obrigada por vocês terem me assistido até aqui, que bom que eu vou conseguir olhar pra vocês e dar um tchau, porque das outras vezes eu tive que cortar o vídeo, tá? Porque eu fiquei com esperança de que eu ia continuar gravando e não deu pra continuar, então na hora de editar eu tive que deixar só um áudio de despedida, é por isso que às vezes isso acontece, eu não consigo despedir assim de vocês, porque eu tenho a intenção de continuar gravando e não dá, tá? Então, gente, muito obrigada por me ouvir até aqui, obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Um grande beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.